Você é muito quieto e precisa falar mais. Alguma vez já te disseram isso? Você não sabe que o mundo é dos extrovertidos? Quem fala mais se dá melhor. Tem mais amigos. As pessoas se sentem mais confortáveis à sua volta. Quem é extrovertido tem mais sucesso. Tem mais oportunidades românticas e sexuais. Ganha até mais dinheiro. Você precisa ser uma pessoa sorridente, uma pessoa calorosa. Ninguém gosta de um cara muito fechado, muito na dele. No seu computador, no seu livro. Por que você quer passar a sexta-noite em casa, estudando, lendo um livro ou jogando? Tem que sair com a galera, pô. Tem que interagir, tem que conversar, tem que se abrir. Nós vivemos uma epidemia da extroversão. Sempre, em qualquer época ou período, em qualquer cultura, povo, família, existem alguns traços característicos de personalidade, de estilo de vida, de comportamento, opiniões e até mesmo características físicas que são mais valorizados e mais bem vistos pelas pessoas que vivem naquela cultura. E para mim parece inegável que a nossa cultura ocidental possui um viés de extroversão. E o que isso significa é que características que são geralmente associadas à extroversão, ou seja, falar mais e falar mais alto, ser expansivo, ser carismático de uma maneira convencional, caloroso, gregário, amigável, enfim, tendem a ser características mais valorizadas e mais apreciadas pelas pessoas que estão inseridas na cultura na qual a gente vive. E pessoas extrovertidas que vivem nessas culturas, como por exemplo a nossa cultura brasileira, tendem até mesmo a ganhar mais dinheiro e ter mais sucesso profissional do que pessoas mais introvertidas. E apesar do Brasil não ser o país que tem essa cultura de adoração à extroversão no seu grau mais alto, e existam lugares, existam países onde isso é ainda mais exacerbado do que aqui, como por exemplo os Estados Unidos, eu ainda assim diria que nós brasileiros, na média, partilhamos do mesmo viés, da mesma preferência por características mais extrovertidas em detrimento de características introvertidas. Aqui existe aquela visão de que o brasileiro é um povo alegre, simpático, feliz. E eu tô falando feliz naquele sentido mais genérico e superficial possível, de aparentar ser feliz externamente, de sorrir, fazer festa. Afinal, na verdade, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e também o quinto mais depressivo, de acordo com a OMS. E talvez você ache que eu estou exagerando, que na verdade esse culto à extroversão não existe, é só coisa da minha cabeça. Mas é possível que somente uma pessoa que desde criança nunca tenha apresentado muitos desses traços característicos de extroversão, que são tão valorizados pela nossa cultura, talvez apenas essa pessoa consiga de fato entender o que eu estou querendo dizer. Eu fui uma criança muito quieta, reservada, estudiosa, tímida até. O estereótipo do menino nerd. Eu passei a infância tendo medo das minhas aulas de educação física porque eu não gostava de jogar bola e eu era muito ruim nisso. E era isso que os meninos faziam naquele momento. Eu passei grande parte da minha adolescência cultivando um estilo de vida tipicamente nerd. Daquele de você chegar em casa depois da escola, ligar o PC para ver algum anime ou jogar alguma coisa e ficar conversando com os meus amigos. Durante toda a primeira metade da minha vida, até os meus 13, 14 anos talvez, eu sempre percebi um padrão curioso nas pessoas à minha volta. Tinha muita gente que aparentemente se incomodava com o fato de eu ser dessa forma. Constantemente alguém me dizia que eu precisava fazer mais amigos. Não importava muito o fato de que eu já me sentia plenamente satisfeito com os 2 ou 3 amigos que eu tinha. Sempre tinha um familiar, um professor, algum colega, que dizia que eu era muito sério, muito quieto, muito carrancudo, que eu precisava ser mais alegre. Não interessava muito que aquela era a forma como eu me sentia confortável. E sempre, em qualquer situação, sempre existia aquela pessoa que aparentemente não aceitava muito bem o fato de que eu, em geral, preferia ficar mais quieto, mais na minha, e ouvir, e só falar quando eu achava que eu realmente tinha alguma coisa pertinente ou importante a dizer, e que dizia, você é muito quieto, precisa falar mais. Essa sem dúvida era a mais irritante. E você pode achar que não, mas esse tipo de coisa, ao longo de meses e anos, deixam uma impressão, uma marca em você. Quando a gente é criança e adolescente, a gente é muito mais maleável e impressionável. Os estímulos externos, as opiniões de outras pessoas sobre você, as visões de outras pessoas, as crenças delas, as coisas que você ouve, os comentários que fazem, contribuem muito para você criar a sua visão sobre você mesmo e o mundo. Se você foi uma criança introvertida que teve a sorte de crescer em um ambiente que aceitava as suas características e estimulava o seu crescimento, e que até mesmo talvez tenha te auxiliado a sair um pouco da sua casca, mas de uma maneira gentil e que não te fazia achar que tinha alguma coisa errada com você, muito bom. Mas se você não teve essa sorte e ao invés disso cresceu sempre acreditando de uma forma ou de outra que havia alguma coisa de errado com você e que você precisava mudar por conta disso, saiba que existe uma grande chance de que você até hoje, mesmo que você já seja adulto,
de que você não se aceite 100% como você é. E essa falta de aceitação, ela se manifesta de muitas maneiras diferentes e às vezes sutis. Eu passei anos tentando me forçar a ser mais falante, a conversar com pessoas mesmo quando eu não queria, porque afinal é isso que a gente tem que fazer, não é? Se você se encontra na presença de outra pessoa, numa sala de estar, num elevador, numa mesa, num bar, enfim, vocês precisam conversar, certo? Senão fica chato. Quando te chamam para ir naquela festa, você precisa ir. Mesmo que você não tenha a menor vontade de fazer isso e você não conheça praticamente ninguém que vai estar lá. Afinal, ir numa festa, interagir com muitas pessoas é algo mais valioso. É um melhor uso do seu tempo do que ficar em casa lendo algum livro ou vendo algum filme, não é? Eu poderia citar vários outros exemplos similares a esse, mas eu acho que você já entendeu a ideia. Essa falta de aceitação geralmente se manifesta em uma série de microcomportamentos e microdecisões como essa, que acontecem porque, em algum nível, você não se sente plenamente confortável na sua própria pele, sendo quem você é. E eu passei anos nessa mesma situação. Na verdade, eu diria que foi somente nos últimos 4 ou 5 anos que eu passei a refletir e analisar muito mais sobre os meus padrões de comportamento, as minhas crenças sobre mim mesmo e as maneiras pelas quais eu sutilmente traía quem eu era de verdade só para eu tentar me encaixar em valores que não eram os meus, mas sim que me foram incutidos por outras pessoas. E um dos principais insights que eu tive durante essa época e que me ajudou demais a deixar de lado toda essa programação psicológica que eu havia recebido desde a infância foi o seguinte: você não deve simpatia, atenção ou conversas para ninguém. Para um pouquinho e reflete sobre esse ponto. Você não deve simpatia, atenção ou conversas para ninguém. Talvez seja até meio controversa essa ideia, mas por que será que isso é tão importante? E por que isso me ajudou a me libertar de várias crenças limitantes que eu tinha sobre como eu deveria ser no mundo? É porque uma criança que é muito introvertida pode passar grande parte da sua vida ouvindo exatamente o contrário disso. Que elas têm que ser simpáticas e comunicativas e amigáveis com todo mundo, porque é isso que se espera e as pessoas ficam desconfortáveis quando você não age dessa forma. Mas, na realidade, cada pessoa é responsável pelos seus próprios sentimentos e suas próprias interpretações. Se alguma pessoa em particular se sente desconfortável porque você é uma pessoa quieta ou que não é muito calorosa, ou que talvez fale de uma maneira um pouco mais direta, sem usar muitas palavras, isso é um problema dela, não seu. Se você quer ficar calado, seja calado. Se você não se sente genuíno ou autêntico sendo uma pessoa muito simpática, que recepciona todo mundo com abraços e beijos, não faça isso. Se você não quer sair e prefere ficar na sua casa, então fica na sua casa. Você não precisa arrumar uma desculpa para nenhuma dessas coisas. E eu consigo, talvez, ouvir uma série de objeções e alertas que podem estar pitando aí na sua cabeça ao ouvir essas coisas. Mas se eu fizer isso, ninguém vai gostar de mim. Eu vou ser visto como rude ou antipático se eu agir dessa maneira. Eu vou perder todos os meus amigos desse jeito. Isso tudo é só a programação social falando. Na verdade, pessoas autênticas gostam de pessoas autênticas. Se o seu eu autêntico é um eu mais introvertido, então a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é passar a agir dessa forma. Se algumas pessoas se afastarem da sua vida por esse motivo, tanto melhor. Isso significa que elas estavam na sua vida pelas razões erradas e elas se atraíram por algo que era falso. E eu descobri uma coisa bastante irônica depois que eu passei a deixar um pouco de lado essas pressões sociais para ser de alguma forma e simplesmente passei a agir mais da maneira que eu achava autêntica e genuína. Eu, na verdade, passei a ser mais aberto, mais simpático à minha maneira. Eu passei até mesmo a gostar mais de situações sociais e gostar mais de engajar com o mundo à minha volta. Ou seja, aconteceu que, quando eu aceitei que eu era uma pessoa mais calada e que geralmente preferia ficar quieta, eu, na verdade, passei a falar mais quando eu achava que eu tinha que falar. Eu passei a ter mais confiança em mim mesmo e na minha voz. Quando eu aceitei que eu não era uma pessoa tão sociável e tão amigável, eu, na verdade, passei a apresentar mais essas características com as pessoas que realmente importavam. Muito do crescimento na vida, ou do desenvolvimento pessoal, é você simplesmente desconstruir as falsidades que foram sendo colocadas na sua cabeça ao longo do tempo, até você descobrir quem você é de verdade e quais são os seus valores, os seus princípios, e ver o que ou quem sobra depois desse processo. Não é para qualquer um, eu admito. Mas agora, eu quero que uma coisa fique muito clara aqui. Esse não é um vídeo contra extrovertidos. Esse é um vídeo contra o culto à extroversão. Eu não tenho absolutamente nada contra pessoas extrovertidas, desde que elas consigam entender que nem todo mundo precisa ser igual a elas. Pelo contrário, eu passei grande parte da minha vida tentando ser uma pessoa extrovertida. Pessoas extrovertidas são extremamente necessárias. O mundo precisa de todos os tipos de indivíduos. Altos, baixos, falantes, quietos, pessoas de ação, pessoas de reflexão, estudiosos, trabalhadores, criadores. Seja lá quem ou o que você for, existe um lugar para você no mundo, da maneira que você é, desde que seja da sua maneira autêntica e genuína. Você não precisa mudar quem você é por nada, nem por ninguém. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like
e se inscrever no canal para me ajudar a continuar fazendo vídeos e a entregar essas mensagens para outras pessoas.